Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô abrindo a câmera aqui em emergência, tá? Eu não ia fazer nenhum vídeo hoje. Aliás, eu ia gravar um vídeo bem descontraído pra vocês, mas eu tive que mudar o tema. Talvez vocês tenham acompanhado aí na internet. Teve apagão aqui na Europa, tá, gente? Assim, a gente não tem nenhuma certeza que seja um ataque cibernético, né? O que as notícias falam é que não é. Então, por isso que pelo sim ou pelo não, eu vou estocar algumas coisas, eu vou levar vocês comigo até o mercado, eu vou tomar algumas atitudes que eu vou comentar com vocês já aqui no vídeo. Algumas eu posso falar, outras não, por questão de segurança. A gente não pode ficar falando assim na internet, né? Mas quem acompanhou aqui como era para ser montada a mochila de 72 horas de sobrevivência, que foi falado em vários sites, né? Eu só recomendo você dar uma googadinha, vai aparecer tudo que você teria que se preparar para um caso de 72 horas de sobrevivência, tá, gente? Vários aeroportos, pelo que eu li, tá, gente? A gente nunca sabe se o que a gente tá lendo é confiável ou é alarmista. Foram todas as cidades da Espanha sem eletricidade. Se você mora na Espanha ou você mora em Portugal, por favor, comenta aqui pra gente poder confirmar essa situação, porque se isso for realmente verdade, gente, o buraco é muito mais embaixo do que a gente esperava, porque assim, você pode ter noção de toda cidade espanhola sem eletricidade? Precaver. Eu tenho filho, eu não posso ficar aí confiando na sorte, né? Pagando pra ver nas coisas. Então vamos embora que eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou me preparar aqui nesse vídeo, tá? E graças a Deus muitas coisas já tinha em casa, que quem acompanha aqui o canal sabe que eu já venho estocando vários itens há um bom tempo. Pessoal, cheguei aqui no mercado, tá tudo normal, olha só, super tranquilo, nenhuma fila. Pessoal, peguei atum. Olha, atum é um alimento super prático, né? E nutritivo, ainda tem bastante. Uma coisa que eu queria pegar, mas que não tem aqui, não sei se tem alguma coisa a ver, é isso aqui, ó. É um molho prontinho de tomate. E custa apenas 87 centavos, não tem mais. Só tem isso aqui, ó, só que ele é um purê de tomate. Eu acho que ele não é temperado. Eu acho que eu vou vir aqui amanhã, porque acho que tá tranquilo assim. Então até amanhã as coisas vão estar tranquilas, né? Porque o povo aqui é bem lento na reação. E pelo que eu vi, já tá tendo muito problema nos mercados em Portugal, nos mercados na Espanha. E não é só isso, gente. Olha, eu trabalho em loja e volta e meia acontece, como que fala? Não é pane, é assim, cai todo o sistema de débito no país inteiro. E aí quem não tem cartão de crédito não consegue pagar a sua conta no caixa. Aí o que acontece? As pessoas largam todos os carrinhos lá e vão embora, entendeu? E quando cai nacional, é em tudo, é em mercado, é em posto de gasolina, é na nossa loja onde eu trabalho. Então assim, queda de eletricidade e de sistema bancário igual a caos. É a matemática perfeita. Então assim, se tá acontecendo já em Espanha, Portugal, alguns lugares da Itália, que é aqui do lado, gente, a União Europeia, eles estão todos ligados, tá? Eu comecei o vídeo falando assim, igual uma matraca, desculpa, gente, porque eu não expliquei nada, né? Pra quem tá chegando agora, União Europeia é como se fosse um país só, é um pelo outro, entendeu? É uma coisa só, gente, não dá pra falar assim, a Bélgica, a Espanha, ou Portugal, a Holanda. É a União Europeia, é tudo junto, tá? Gente, peguei aqui essa água, olha, embalagem azul, é sem gás, tá? Ó, água mineral da fonte Noé Quelé, 49 centavos, 1,5 litro, né? Memoriza. E dessa marca aqui, Spa, é 1,19, ó, por 1,5 litro, gente. Qual que é a fonte, qual que é a diferença aqui? Reine, sei lá, talvez é até mais gostosa, só que assim, gente, emergência, né, é o que dá. Então eu tô pegando aqui 3 fardinhos, então dá 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 9 litros, 27 litros d'água, tá bom, gente? Aqui a água que a gente bebe é da torneira, mas por via das dúvidas não custa nada ter um pouco d'água em casa, e é uma coisa que eu sempre quis estocar. E sempre ficava adiando, pessoal, eu não tenho água estocada em casa, tá? Então, se Deus o livre guarde, para de sair água da torneira,
por algum problema aí, eu não tenho nada de água em casa. Meus amores, tô aqui pensando no que comprar, né? Porque a gente sempre fica deixando pra última hora. Ah, não vai precisar. Ah, não, vai dar tudo certo. Só que agora eu comprei atum, comprei biscoito. Eu tenho massa de tomate em casa, molho, aliás, né? Tenho bastante macarrão. Agora a questão é, você tem o macarrão, você tem o molho, você vai esquentar água onde? Se não tem eletricidade. Então são tudo coisas que a gente tem que pensar, né? Eu teria que arrumar um pouco de lenha. Eu tenho bastante fósforo em casa. Eu tenho fósforo, eu tenho vela, eu tenho pilha. Eu vou carregar todos os celulares, tudo que for de carregar eu vou deixar carregado em casa. Vou carregar os power banks também. O que mais? E vou ver se eu arrumo alguma lenha. Porque é a única solução que resta, gente. No caso de você não... Ou esses fogãozinhos a gás, né? Tem muita gente que faz acampamento que cozinha com gás. Suponhamos que não dê pra cozinhar, pelo menos só de ter umas coisas em casa, eu já acho vantagem. Porque o que acontece? Se cai o sistema, igual eu falei aqui pra vocês, ninguém consegue pagar no caixa, todo mundo deixa os carrinhos e vai embora pra casa. Aí... falta de eletricidade é uma bola de neve, gente. Pode acarretar atrasos de entregas, né? As pessoas não conseguem liberar pedidos, caminhões não conseguem fazer entregas. Pode acontecer o desabastecimento. Então, tem que se preparar para tudo. Para falta de eletricidade, para desabastecimento, para não conseguir pagar com cartão. São coisas, né, a se pensar. Bom, gente, cheguei aqui em casa, vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu peguei. Como eu falei com vocês, eu peguei o atum. Depois eu vou falar quanto que eu gastei nessa comprinha total. Eu peguei 6 latinhas dessa aqui, olha. É um atum em óleo de oliva. Peguei 6 latinhas dessa. Eu tinha atum no meu estoque, pessoal, só que acabamos comendo tudo, né? Ah, eu peguei 8. Aqui, ó. 8 latinhas de atum. Gente, eu fiquei na dúvida se eu pegava... Sabe aqueles feijões que já vem cozido em potinhos? Eu quase peguei, sabe? Mas assim, eu nunca comprei essas coisas assim, pré-cozidas. Mas seria uma boa, né? Acho que aquilo lá dá até pra comer frio, não dá? A gente fica assim, né? Em cima do muro. Vai que eu compro, aí depois não usa. Aí eu fico com essa coisa aí na... dispensa que depois não vai ser utilizada. Mas assim, gente, é um alimento bom pra ter guardado, né? Um feijão já cozido, enlatado. Vamos ver. É um biscoito, é um waffle de arroz. Olha, peguei 3. Deixa eu ver o que ele tem aqui, gente. 2 tipos de arroz e 0,2% de sal marinho. Eu comprei 2 litrinhos de leite longa-vida. Eu tô com bastante leite ainda no estoque, eu vou dar uma olhada quantos que eu ainda tenho. Eu peguei, pessoal, essa Halvarine. Faz tempo que eu não comprava Halvarine aqui em casa. Ela é vendida fora da geladeira, no mercado, tá bom, gente? Então, deixa eu ver aqui, eu nem olhei a validade dela. Ela é um tipo de margarina, só que pra quem tiver curiosidade, olha o que ela tem. Água, vários óleos de coco, girassol, um pouquinho de sal, conservante, aroma, vitaminas A e B2. É tipo uma margarina, tá, meus amores? Peguei 2 potinhos. Isso aqui eu não vou consumir, eu vou deixar pra emergência mesmo, gente. No caso de uma necessidade de última hora. Eita, gente. É só até junho, pai. Tá vendo, ó? 19/6/2025. Por isso que não é bom a gente pegar as coisas assim na pressa, né? Agora eu vou ter que pôr pra comer, porque senão ela vai vencer. Só tem 1 mês e meio pra ser consumida. Aqui só tá falando, depois de aberto, manter na geladeira. Mais uma lição pra mim e pra nós, pessoal. Sempre controlar bem a data. Peguei esses 2 cassoufflés. Eles são de congelador, vou deixar bem congeladinho. Isso aqui pode ser uma mistura, gente. É um bolinho de queijo recheado. Peguei um queijo, na verdade nem é de estoque, é porque o queijo aqui de casa já tava acabando mesmo. Aí eu peguei essa placa, só que ela é de geladeira, tá?
das dúvidas, gente, eu tô com umas 2 caixinhas dessas aqui de paracetamol, que é um analgésico, né? Eu tenho ibuprofeno também e ainda hoje eu comprei um remedinho de cólica menstrual. Tinha acabado de comprar no shopping e peguei um spray nasal, né, que é sempre bom ter em casa. Dani, por que você pegou essas coisas? Pensando num caso de estabelecimentos fecharem, gente. Vamos supor que a farmácia fechou. A farmácia geralmente não vai fechar, né? Porque aqui farmácia é no hospital ou na sua vizinhança para comprar com receita médica. Mas isso aqui você compra em mercado ou drogarias, que é perfumaria também, que é sem receita. Então vamos supor que esses estabelecimentos fecharam, né? É bom ter um estoque em casa também. Então, spray nasal eu não tinha. Peguei 2 pacotes de pães. Gente, esses pães não serão consumidos. E eu tô fazendo muito o meu pão caseiro também. Isso aqui eu vou congelar, tá bom? Olha, tem 15 anos que eu sou casada e eu congelo pão. E sempre deu certo. Você congela, gente, se você tira na noite anterior pra comer no dia seguinte, ele tá ó, maciozinho, parece que você acabou de comprar. E antes, eu aprendi isso com meu marido, antes de eu casar, o meu marido, ele já congelava pão. Então, fica aí uma dica também, né? Vamos ver o decorrer dos próximos dias? É que meu congelador é pequeno. Peguei esses saquinhos de chips. Esses aqui são de 250 gramas. Não é um alimento, né, gente? Super saudável, mas assim, é uma coisa pronta pra você comer. Isso eu vou ter que esconder muito bem, porque se a Estela ver, ela vai querer comer antes, então não vai ser estoque, vai ser comido logo. Então eu vou dar um jeitinho de esconder. Olha, gente, aqui eu tenho a água, né? Uma coisa que eu pensei também, eu tenho mais um fardo desse de água com gás, pessoal, que a gente tá bebendo. Eu posso pegar a água da torneira, né, e guardar. Como a água da torneira que é potável, eu poderia encher mais 6 frascos desse com água de torneira depois. E, gente, eu tô aqui, ó, carregando o meu power bank. Eu só tenho esse power bank, na verdade. Vou ver se eu tenho mais algum por aí, mas eu não me lembro. Pessoal, e fora isso, eu vou continuar aqui ligada, né, tô assistindo a CNN e o que eles falam é que, por enquanto, não tem como provar que foi um cyberattack, né? Eles não têm uma raiz, assim, eles estão pesquisando, parece que foi uma condição climática, algo assim muito estranho, gente. Só que, olha, eu morando aqui há 15 anos, o testemunho que eu posso deixar pra vocês é o seguinte, pelo menos na Holanda, não existe esse negócio de acabar a eletricidade, pessoal. Os negócios aqui, os sistemas, eles são muito... Não sei como é feito, mas assim, não tem isso. No Brasil a gente é acostumado. Eu cresci com falta de eletricidade e com falta de água. Isso são coisas normais que a gente tá acostumada. Mas aqui não é, eu posso afirmar isso. E agora eu tô assistindo um vídeo também de um especialista falando que na Europa é tudo interligado, né? Então é o que eu tô falando pra vocês, a Europa trabalha junta, os sistemas são juntos. Então assim, pra isso acontecer na Espanha, quem mora aí pode afirmar se acabava a eletricidade antes ou não. Eu não posso, mas eu acredito que também não é comum. E outra, gente, muito mais de norte a sul do país. Poderia ser assim, pontos como que se fala? Pontos, né, aleatórios. Mas, poxa, no país inteiro, eu acho muito estranho. Porque vocês têm noção o que é ficar 10 horas sem eletricidade? Que nem eles estão falando que pra Espanha a previsão vai ser 10 horas. Hospitais sem eletricidade, né, devem ter geradores. Escolas, empresas, o prejuízo que isso não dá, gente. 10 horas de apagão num país. Tô editando o vídeo aqui agora também, uma coisa que eu esqueci de falar, muito importante. Força também, se você é de Portugal, se você é de Espanha. Força porque nós somos todos irmãos, né, gente? Não é assim, ai, graças a Deus que foi lá na Espanha, ai, graças a Deus que foi em Portugal. Não, gente, eu considero a União Europeia como um país. Não tem como dividir. Então, é todo mundo irmão, gente. Poderia ter sido aqui também. Então, eu não tô nesse estilo de, ai, graças a Deus que não foi aqui, sabe, gente? Não. Eu sinto pelas pessoas que estão aí também, porque eu fico pensando, né? Poxa, meu, você tem noção do que é você não conseguir atravessar um semáforo porque o semáforo tá parado? Você não conseguir as pessoas fazer as coisas na escola, com as crianças, como deve ter sido para as crianças, né? Para voltar para casa, você não conseguir pegar um metrô,
Tem cidades que são megalópolis, elas não funcionam sem o metrô, né? Como Madrid, por exemplo, até onde eu sei. As pessoas que estão internadas, que mais? Gente, tudo, as fábricas, né? Qual a capacidade, quantas horas esses geradores vão aguentar? Então, quero deixar também a minha solidariedade a todos vocês que tenham sido impactados por isso e são inscritos aqui do meu canal. Um beijo no coração. Então é isso, pessoal. Eu agradeço de antemão o carinho de vocês, porque eu sei o carinho enorme que quem é inscrito segue muito tempo aqui o canal tem por mim, né? Vamos ficar aí em pensamento positivo, em oração, não só por mim, mas por todo o continente, né, gente? Porque a gente sabe que essa situação nunca esteve fácil. Então, a gente tem que ter muita força, muita sabedoria e muito pé no chão também para lidar nessas horas. Eu, pelo menos, penso assim, tá, gente? Sei lá, porque tem coisas assim que são muito estranhas, né? São muito estranhas. Então, a gente tem que sempre tentar, assim, usar o nosso senso crítico também, porque a gente tem que proteger a nossa família também, né? Então, é isso. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos e a gente se vê no próximo vídeo e aguardo os comentários de vocês aqui pra eu ler como que tá a situação nos outros países aí também, porque eu sei que tem muita gente de Portugal que assiste aqui, muita gente de Espanha, muita gente de Itália, tá bom? Até o próximo, pessoal!